Maria. Tá na Imembuí? Tá na tua onda. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Santuário Tabor, escola de heróis, irradia tua luz. Peregrina aos lares, santifica as famílias, que a Cristo conduz. Rainha Tabor, na escola de heróis, irradia tua luz. Peregrina aos lares, santifica as famílias, e a Cristo conduz. Bom, estamos de volta, né, no programa Empreender com Sucesso, hoje especial com as celebrações do jubileu dos 75 anos do Santuário Tabor, né, do Santuário de Schoenstatt, aqui de Santa Maria, e do Santuário Tabor. E também estamos aqui com as nossas convidadas, a irmã Rosaquiel Fávero, a irmã Eliane Cunha, que está animando o nosso programa, animando você que está do outro lado da telinha, você que está no radinho, escutando, enchendo você de energia para esse feriado aí, você está bem energizado, né? E também temos a nossa querida Sandra Spiazzi Antunes, que também vai falar um pouco agora, depois das histórias dela, né, de como tudo aconteceu. Mas eu quero lembrar e quero agradecer para a Agrimec, Panelas Rosso, Hotel Itaimbé, Grupo Silva Zamberlan, Dr. Alberto Olivier, o Supermercado Santa Marta e Nossa Senhora das Dores, da Rede Super Cremonese, meu parceiro, Vimonte Óleos Essenciais, Loja Brilho do Sol, todos esses parceiros e os nossos parceiros aí do dia a dia que estão sempre conosco, nos auxiliando, participando do que a gente faz aqui. E a gente está muito feliz, né? Porque a gente vai sair daqui hoje leve, feliz, alegre e esperamos que você também se sinta assim e que você possa compartilhar as nossas lives para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É importante a gente conhecer histórias, é importante a gente se inspirar com a história dos outros para que a gente possa, na verdade, também escrever a nossa história e colocar um pouquinho da nossa história na vida dos outros. Então, eu conto com cada um de vocês. Irmã Rosequiel, vamos falar um pouquinho de João Luiz Possobon? Sim, se nós falamos de Santuário Tabor, tem que falar do São João. Verdade, né? Não tem como. E se falar do João Possobon e não falar do Santuário Tabor, não está falando do João Possobon. Exatamente. As duas coisas caminham juntas. Exato, as duas coisas caminham juntas. O seu João Possobon, ele dizia que ele foi muito feliz na sua família, recebeu uma educação católica, como era nas famílias de colônia italiana, né? Ele participava da igreja, mas ele sempre tinha um anseio, alguma coisa, ele dizia uma saudade, alguma coisa no coração dele, que ele não sabia identificar. Ele disse, eu sou feliz, mas me falta alguma coisa, né? Olha. E ele disse que quando encontrou o santuário, e principalmente quando ele começou com a campanha da Mãe Peregrina, levando a Mãe Rainha às famílias, saciou esse desejo no coração. Era algo que Deus havia colocado dentro dele, já existe chamado para a missão. O João Possobon foi alguém que estava no início do movimento de Schoenstatt. Quando as irmãs de Maria vieram para Santa Maria, ele já estava aqui, né? Ele já estava no bairro, né? Participava na paróquia, com certeza vivenciou a chegada das irmãs e tudo, e começou a participar do movimento. Ele estava na procissão eucarística quando foi para a bênção da pedra fundamental do santuário no dia 7 de setembro. Ele estava na inauguração do santuário e ele, inclusive, na noite da inauguração do santuário, quando o pequeno grupo do movimento se encontrou junto com o Padre Guente no santuário, ele estava ali, né? Então, ele bebeu desta fonte e ali ele encontrou a sua raiz. E como a Sandra mesmo dizia há pouco, a gente fala dessa graça do colo, a graça do abrigo, a mãe nos envolve, mas uma mãe de verdade, ela não só fica abraçando o seu filho, ela educa. Uma mãe de verdade educa, né? Então, no santuário, nós somos educados
E Maria, ela tem uma missão que é conduzir a Jesus. O nosso bispo dizia na missa dos 75 anos do santuário, e é uma verdade, quem diz que ama Maria e fica só com Maria, não ama Nossa Senhora. Porque quem ama Maria, chega a Jesus. E os dois estão sempre juntos, né? Não tem separação. Então, aí você é abrigado pela mãe, é educado por ela para a obra do filho, né? Para evangelizar, que é a nossa missão de batizados. E o João Possobon tinha bem claro e ele queria fazer alguma coisa. Mas foi a Divina Providência que cuidou, né, que em 1950, na preparação para a proclamação do dogma da Assunção de Maria ao céu, o movimento de Schoenstatt, que tinha 2 anos o santuário, né, em Santa Maria, pensaram o que nós podemos fazer para criar esse ambiente mariano nas famílias, né? E, na época, o Papa pedia muito rezar o terço em família. Então, foi unidas as duas coisas nesse trabalho evangelizador, que era por poucos dias, questão de 1 mês, de 40 dias, né? Porque 1º de novembro foi a proclamação do dogma. No dia 10 de setembro, João Possobon recebeu uma imagem no formato do santuário. Quer dizer, eles poderiam ter escolhido um quadro, ou, por exemplo, o quadro da Mãe Rainha no santuário é otavado, tem 8 lados. Não, foi em formato do santuário para recordar o santuário. Você não veio ao santuário? Pois a mãe pega o santuário e ela vai, né? E havia mais 2 homens também, havia mais 2 imagens, porque eram para as famílias. E o João Possobon assumiu, rezando o terço, fazendo um espiral, indo assim, a partir das famílias mais próximas dele, indo, né? E ele sentiu, quando encerraram, no final de outubro, encerraram essa atividade, ele sentiu que a mãe não queria parar. Ele nunca teve visão, nada especial, mas ele dizia que a mãe queria continuar. E que os milagres que ele via, aquilo que ele vivenciava com as famílias, não podia parar. Eram outros tempos também, né? Sim. Ele saía no escuro, não tinha luz, não tinha ladrão, não tinha televisão, não tinha novela Big Brother, tudo isso não tinha celular, né? Então as famílias se reuniam com o João, rezavam um terço, a imagem ficava naquela família e no dia seguinte ele vinha e fazia uma procissão até a próxima família. As casas também não eram grudadinhas uma do lado da outra, né? É verdade. Então eram mais longe e tudo. Com o tempo, o seu João Possobon sentiu que isso era uma missão muito grande. Deus o chamava. Ele se sentiu chamado para uma missão. A mãe o acolheu no santuário, o educou, então ele disse, é para isso que ela me educou. Né? Ele se inspirava na passagem da visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Que quando Maria foi visitar Santa Isabel, já grávida de Jesus, Jesus era um embriãozinho lá, né? Mas Jesus já realizou milagres. Tanto que o João Batista, né, quando ouviu a voz de Maria, saltou na barriga de Isabel, né? Ele foi já batizado no seio materno, né? Então, o João dizia, nada disso teria acontecido se não fosse pelo burro que levou Nossa Senhora. Nossa Senhora não foi de Uber, né? Ela foi com o burrinho. Então, eles diziam, eu quero ser o burrinho de Maria. Não sou eu que faço nada. Eu chego na casa, é a mãe é Jesus que faz, eu quero ser o burro. E esse burro foi indo, durante 9 anos. Só que chegando numa comunidade aqui perto de Santa Maria, disseram, seu João é tão pouco, o senhor vem tão poucas vezes, e o pobre do João já corria, trabalhava no seu mercadinho, né, no seu armazém, fechava o armazém todas as noites. Assim, ele teve uma ideia. Se aqui ele tinha ganho uma imagem pequena, uma réplica, mais ou menos, da imagem que ele carregava. Aí ele pensou, se uma vez por ano é pouco, que ele vinha uma vez por ano, se eu tiver aqui um burrinho, tiver 30 famílias, a mãe vai visitar uma vez por mês. E assim, em 1º de fevereiro de 1959, 9 anos depois que ele recebeu a imagem,
chegaram os outros burrinhos, os missionários da Mãe Peregrina. O primeiro, segundo, terceiro foi aumentando. As primeiras 30 famílias viraram 60, viraram 90, foi crescendo. Foi preciso fazer toda uma organização, porque quando o número de pessoas é muito grande, hoje, só no Brasil, a partir desse trabalho do João Possobon, do santuário, levando o santuário, porque a Peregrina é o santuário que vai às famílias, só no Brasil nós temos em torno de 140 mil burrinhos, 140 mil missionários que visitam, evangelizando mensalmente 4 milhões de famílias brasileiras. Olha só. Isso no Brasil, sem contar em outros países. São 200 países, são 200 mil imagens em 110 países. Então, tudo isso foi a partir do nosso santuário. Do Santuário Tabor. Já pensou que A partir de coisa? Santa Maria. A partir porque- de Santa Maria. Da Importante. Da irradiação. irradiação, né? Então, daqui a 3 anos, 2 anos, daqui a 2 anos, em 2025, nós vamos ter os 75 anos da campanha. E já está marcado um encontro internacional de todas as lideranças, de todos os países onde está a campanha da Mãe Peregrina, aqui em Santa Maria. Com um seminário teológico também aqui em Santa Maria, né? Então, Santa Maria se torna, em função do João Possobon, da campanha da Mãe Peregrina e do santuário, porque é a sementeira, capital de um mundo. Já pensou? Né? Então, assim, essa é uma realidade, mas tudo por causa do santuário. E não só o santuário no início. O João Possobon dizia, não adianta só a visita de Nossa Senhora. Se essa, por isso, cada imagem é benta no santuário. Tem lá escrito, essa imagem foi benta em tal dia no Santuário Tabor, em cada imagem. Tem o número. É feito sempre o trabalho de conscientização, as romarias. Tem 2 dioceses que estão se preparando, a Diocese de Uruguaiana, a Diocese de Rio Grande, para fazer a sua romaria jubilar aqui ao Santuário Tabor, como campanha da Mãe Peregrina para vir agradecer aqui no santuário. Tudo, não só o santuário teve no início, o santuário está no hoje da campanha. Né? Então, nós temos tudo isso, é muito forte, sabe? E é forte com o santuário e com tudo. Mas, como eu falo demais, e tem que ter um pouco de cuidado, eu gostaria, assim, a Sandra aqui do meu lado, Sandra Spiazzi, filha dessa terra. Olha, gente, eu sou filha dessa terra também, tá? Eu nasci em Santa Maria, fui criada, porém, em Porto Alegre. Mas conheci a campanha da Mãe Peregrina na casa da minha avó, né? Me lembrava muito. E tive a graça de conhecer o João Possobon. Eu também. Eu tinha 9 anos de sério? idade, quando Que eu coisa estava de boa. férias na casa da avó. Mas tu conheceste já adulta, né? E aí eu era criança e ia ver o seu João Possobon. E para o povo, porque eu conhecia a campanha da Mãe Peregrina. Eu E imagino o João- para vocês que de conhecer. Eu o conheci pelo lado do povo, daquele povo simples que recebe a mãe, porque era essa a realidade da nossa família. E o seu Possobon, como chamava a avó, e a mãe e rainha não tinha separação. Eles eram uma única coisa. Né? Então, foi limpada a casa 1 semana. Porque tinha que receber Deus que vinha nos visitar. Né? Então, essa realidade é muito bonita. Mas a Sandra tem mais conhecimento, pode contar um pouquinho. Assim, eu lembro que a minha avó também, né? A minha avó fazia uma oração e que o bispo deu permissão para que ela pudesse fazer essa oração. E aí o seu João ia lá em casa também, com a avó, né? E aí ele disse, não, dona Olga Spiazzi, pode continuar, é bonito isso. E chegava assim, era cheio de gente. E o seu João a gente acostumava, achava ele estranho, porque ele estava sempre de terno e gravata. Chegava no santuário e a gente dizia, esse homem, olha só, suando. Claro, a gente era criança, né? E via ele assim, e sempre com aquele terço e rezando, e saía dali, ia para outro lugar. Eu lembro que nós, da juventude, que eu também sou da juventude há quantos anos que eu entrei no movimento, e daí nós íamos na Vila Nobre da Caridade. Esses dias eu estava falando até com as gurias da época, né? Enquanto a gente dava a gente ia lá e dava catequese, a gente ia ajudar na catequese,
E o seu João não vi. Claro, era sábado, a gente queria, era mocinha já, queria vir para as festinhas da nossa rua que a gente fazia ali. Mas o seu João, e o seu João que não vinha, a gente às vezes ia de carona. Uma das nossas amigas, a irmã da Idione, a Soninha, dava carona num Fusquinha e nós íamos até lá com o seu João, né? E o seu João, e nada do seu João vinha, eu disse, meu Deus, e estava atrasando. Claro, o seu João estava catequizando as famílias, enquanto a gente estava ali na Capela Azul, né? Isso. Trabalhando com as crianças ali. A Vila Nobre da Caridade, para a gente ter uma noção que talvez muitos dos que estão nos ouvindo não conhecem, foi uma obra social que o senhor João Possobon fez. Então, ele tinha muito contato. O João Possobon tinha ideia do burrinho e do João Batista. O João Batista é o precursor, né, que abriu os caminhos para Jesus. Então, vocês imaginem, na década de 50, antes do Concílio Vaticano II, ninguém pensava em protagonismo leigo, e o João Possobon dizia, onde o padre não chega, chega o João. Então, ele escolhia os lugares mais afastados, o pessoal que estava mais longe. Então, ele tinha para lá evangelizar e trazer para a igreja. Assim, as pessoas não... ele via a situação. E teve uma vez que ele foi, né, visitar, lá para o lado do Cerrito, uma senhora com 2 netinhas, uma casinha, um casabrezinho. E foi levar a imagem da Mãe Rainha. E aí, a casinha era tão pequenininha que não cabia elas e a Mãe Rainha. Aí a avó disse, não, a Mãe Rainha vai ficar aqui dentro. Esta noite, nós vamos ir dormir com as cabritas. E era uma noite de julho, de inverno, foram dormir com as cabritas para deixar a sua choupaninha para a Mãe Rainha. Olha Quando só. o João Possobon depois ficou sabendo, disse, não, isso não está certo. Não está certo. Vocês já são tão pobres, né, e tudo. E aí ele reuniu todo o povo ali de volta, né, que estava ali naquele mato. Vamos fazer uma capela, para que se não tem lugar, tenha capela para a Mãe Rainha. Mas a gente não tem dinheiro. Mas você não tem aqui madeira? Naquela época tinha mato à vontade. É. Não tem capim? E assim, juntos, eles fizeram a capelinha de capim, né? E inaugurada no Natal. Era um belo de um presépio, né? Uma capelinha. Essa capelinha de capim depois foi restaurada e virou a capelinha azul. Porque ele construiu, vendo a situação, ele construiu 3 capelinhas nas periferias. A capelinha azul, a branca e a rosa. Porque as cores da roupa da Mãe de Deus, né? da Mãe Rainha. E, junto da capelinha azul, ele disse, não adianta só falar, ajudar, dar comida para os pobres. A gente tem que fazer algo mais. Então, ele começou, com seus próprios meios e com benfeitores, construir casinhas muito simples. Para a nossa realidade hoje, eram umas casinhas miseráveis. Mas, para a realidade da época, eram casinhas de madeira, tudo direitinho. E chegou até ter 13 casinhas, né? E ele trazia essas famílias como um local de passagem. Elas não podiam ficar para sempre ali, elas tinham que progredir, ajudar e tudo. E era tudo trabalhado, tinham regras, como que elas deviam se comportar. A capela também era escola, A capela era também escola. Então, quando ela disse que elas iam como jovens para a Vila Nobre da Caridade, elas iam lá reunir essas crianças. E era uma catequese, era uma aula. Brincava também. Isso. Muitas vezes uma aula de moral e cívica, sobre comportamento, tudo. Enquanto elas estavam com as crianças, o João passava casa por casa. O trabalho que faz um assistente social. Ver como é que estão. Ele fazia. Se eram casados, né? Como é que estava a relação, né? Isso. Fazia muitas vezes o próprio casamento, levava, enfim, né? Isso. Preparava para os sacramentos. Tem alguns que contavam assim que ele fez uma campanha e conseguiu muitas roupas de cama, tudo. Mas aí ele trouxe ali do bairro dele 2, 3 senhoras para vir ensinar como cuidar. Nossa. Como cuidar, porque não é para lavar tudo. Então, ele cuidou de ter um poço, uma caixa d'água. Tinha um banheiro comum
um banheiro para tomar banho. Gente, o que era isso antigamente, tomar banho, né? Um banheiro. É. E com regras, né? Só uma pessoa de cada vez. Somente mães com filhos pequenos podem dar banho em filho. Então, as coisas assim, sabe, muito. Ele Educação, trabalhava né? muito. Por isso... Tinha que ter flores plantadas. No seu Exatamente. espaço. Tinham regras muito. Então, por isso que ele botou o nome Vila Nobre da Caridade. Porque a pessoa precisa descobrir a nobreza que tem em si. Todos nós, pelo batismo, somos filhos de rei. Não importa que sejamos mendigos. Nós temos a dignidade do rei, do Senhor do céu e da terra. Então, resgatar essa. Então, você ia para lá, né? Isso. Tava esperando, mas depois Exato. voltava. Isso, não, daí Mais tá, tarde mais você tarde. foi Daí descobrindo, né? agora o seu João vai, vamos então todo mundo embora, né? E já era tarde, sábado, noitinhazinha já, né? Mas era uma experiência bem bacana. E quando o seu João também chegava no santuário, assim, ele era de uma nobreza, ele beijava ali o chão também, né? E tem o lugarzinho dele, onde ele sentava sempre, ali dentro do Ah. santuário. Tá tudo marcado. Tá tudo Tá marcado. marcado o local. Normalmente É. ele tinha um rito especial. Ele era uma pessoa de muita simbologia. Quem for lá, olha, quem está nos escutando, vale a pena visitar a Casa Museu João Luiz Poçobon. É uma extensão do santuário lá, né? Tanto que o santuário lar, tudo Ali dele. no quilômetro 13. Isso. Então é lindo de ver os símbolos, os quadros, tudo. E ele era simbólico nos gestos também. Então, ele quando chegava de manhã no santuário, e ele vinha todos os dias ao santuário pela manhã para a missa, tanto que ele morreu atropelado quando vinha ao santuário. Ele chegava e ele dizia: eu primeiro entrego, abro o meu coração para entregar para a mãe. Então, ele primeiro saudava a mãe, beijando o chão na frente do santuário. Quando nós fomos lá no santuário, subi a escadaria, em cima da escadaria tem uma cruz, né? Então, ali, ele beijava o chão do santuário, ele dizia: eu primeiro esvazio, eu entrego. O que eu tenho para a mãe, do meu esforço, das dificuldades, dos meus sofrimentos. Aí, com o coração aberto, eu entro e recebo. Olha É. só. É atitude muito bonita. É uma paraliturgia, pessoal. Queria só dizer, gente, olha que a Açucena Quental, que está nos acompanhando pelo Facebook, é de Mauriti, interior do Ceará. Olha. Que recebeu e está nos acompanhando a Açucena. Aqui também a Dalva Carmen Skill. Boa noite, eu nasci e cresci à sombra desse santuário. Também conheci o João Poçobon e acompanhava o terço rezado nas famílias. É verdade, muito tempo ela nos acompanhou na Via Sacras, quando ela morava ali perto. Esses dias. Isso. Aliás, no início do ano ela veio nos visitar lá. Fazia muito tempo que a gente não... Ela encontrava. sempre ouve o programa e Que deixou o beleza. recado aqui. Abração, Tem Dalva. vários recados aqui nas outras lives, mas depois eu vou olhar todos com carinho, vou responder a todos, né? Porque a gente fica muito feliz quando você deixa o seu depoimento. Deixa o seu depoimento, coloque ali, né? Se você frequenta o santuário, se você conhece a história do João Luiz Poçobon, faça os seus comentários e compartilhe o vídeo para que as pessoas possam conhecer essa história tão bacana, né? Que nos emociona, que nos faz refletir e também faz que a gente olhe para dentro da gente. Será que eu também estou me doando um pouquinho? Será que eu estou fazendo o meu pouquinho que seja? Né? O que eu posso fazer para ajudar qualquer pessoa que precisa? A gente não precisa fazer grandes coisas, mas pequenas coisas, né? Uma visita a um doente, como a Sandra falou, levou lá uma oração, uma capelinha, né? Uma ajuda, ou um imposto solidário para ajudar uma entidade, né? Qualquer coisa que você possa fazer vai fazer a diferença na vida das pessoas. E quantas pessoas vão se transformar através de uma pessoa? Então a gente às vezes pensa, é uma pessoa. Não, aquela pessoa vai passar para outra, e para outra, e para outra. Multiplicando. E vai multiplicando, assim como aconteceu com o João Luiz Poçobon, que vem gente do mundo inteiro aqui, né? Pra Exatamente. E, por exemplo, hoje em dia a Vila Nobre da Caridade, ela não existe mais. Não existe nenhuma das casinhas lá. Era bem longe, né? E a gente vai com as pessoas lá. Nós vamos fazer via sacra, porque o seu João colocou uma via sacra do santuário até lá, né?
E a gente sempre reflete com eles, com os peregrinos, né? Fizemos agora Sim, da na Sexta-feira Santa sempre tem até lá, né? Mas com os peregrinos de fora, o pessoal de Brasília que esteve aqui, foi para lá, nós sempre refletimos. Esse modelo do João, nem na lei a gente consegue fazer mais, sabe? É bastante difícil. Mas vir aqui e vendo o empreendimento dele, a gente se pergunta, onde está a minha Vila Nobre da Caridade? Né? O que eu posso fazer, né? Para resgatar a dignidade, para... Sabe, nós estamos numa época de consumismo, uma época muito forte do prazer, assim, aquilo que me pode... Às vezes eu fico pensando, tu constrói uma casa enorme para 1 ou 2 pessoas morarem, né? E tem todas as realidades, sabe? Tu cria tanta coisa, né? Que não precisava ser assim. Né? A gente poderia... Nós estamos matando o mundo, matando a vida no planeta por causa do nosso egoísmo, sabe? Que a gente poderia ter uma vida mais simples, uma vida muito mais próxima de Deus, próxima dos homens. Então, assim, a gente pergunta, onde está a minha Vila Nobre da Caridade? Onde que eu posso? Tá fazendo a minha parte, aquilo que tu estava falando também. É lindo, é lindo. Né, como você contou o seu depoimento também, no sentido... Né, antes conversando conosco aqui, do pessoal, os catadores de rua e tal. Que bonito, um pequeno gesto que a gente faz e que a gente vê assim, aquela pessoa se identificando, aquela pessoa se sentindo útil, valorizada e grata. São bonito. pequenas atitudes, né, que a gente pode ajudar de alguma forma para que essas pessoas possam ter uma vida um pouco melhor, né? A gente pode amenizar. Porque a gente, como a irmã falou, a irmã Rosequiel, a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz e para viver. Então, essa história do consumismo mesmo, eu sempre, até na véspera da Páscoa, nós fizemos um especial e a gente refletiu sobre isso também. O que realmente é a Páscoa? Qual é o sentimento? Não é o ovo de chocolate, não é o presente, né? Que as pessoas têm que presentear, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Gente, já pensou na convivência? E aqui eu vou falar rapidamente um depoimento meu que aconteceu com a minha neta. Eu só tenho uma neta. E ela nunca foi estimulada a fazer primeira comunhão, enfim, essas coisas, não sei. E ela veio passar as férias comigo. E eu resolvi passear com ela. E aí passeamos e tudo. E ela disse bem aquilo que a irmã falou. Vó, como é que era a tua vida quando tu era pequena? Vó, não sei o que. Aí eu comecei a contar. Aí ela disse, vó, tu fez primeira comunhão? Eu disse, sim. Eu disse, imagina. Aí comecei a falar da Bíblia, da primeira comunhão, da crisma, tudo. E ela disse, vó, então é muito importante. Eu disse, sim, eu disse. E eu vou te dar a Bíblia da minha mãe, eu disse para ela. Mas tu é a minha única neta e eu quero que tu leia, que tu comece a ver a Bíblia e tudo, conversar com ela, tudo. Bom, você passou mais ou menos um mês. Ela fez 14 anos agora. Você passou mais ou menos um mês, ela mandou um vídeo. Vó, a minha primeira missa da minha primeira comunhão. E eu disse, como é, Ana Clara? Ai, vó, eu falei contigo, me deu uma vontade de eu fui lá me inscrever e estou fazendo a primeira comunhão. Aí eu disse, e tu tem terço? Não, vó. Então a vó vai ter que comprar um terço, vai comprar uma Bíblia nova para ti e tu vai, a avó vai te levar, ela mora em São Gabriel. Ela ficou numa facerice, todas as vezes ela me manda o vídeo. Daí esses dias ela mandou assim, vó, eu estou indo para um retiro. Adivinha o que eu estou levando? A Bíblia da tua mãe, da avó. Da minha. Aí eu disse assim, e quando tu fizer a comunhão, a avó vai te dar o terço da tua bisa. Aí que tá guardado. Ela tinha mais de um e tinha um que ela tinha um carinho muito especial. Ela sempre dizia,
tu guarda para dar para alguém que for especial. Então eu disse, ó, quando tu fizer a primeira comunhão, tu vai ganhar o terço. Então isso foi uma coisa que marcou muito para mim, porque numa conversa simples, nós duas, ela tomou essa atitude. A iniciativa. Exatamente. Tu sabe que hoje a minha sobrinha vai casar também agora, dia 22. Eu não vou poder ir, porque eu sempre me viro em 30 para poder ir um pouco em cada coisa. Mas como é em Viamão, eu não vou. E aí eles fazem aqueles pedidos pelo iCasei, né? Aham. Daí eu disse assim, olha, a tia Sandra não vai te dar nada dessas coisas ali, eu vou te dar um kit de orações. Aí peguei, fui nas irmãs, comprei a Nossa Senhora, né? Coloquei dentro de uma caixa, mandei fazer uma caixa. Aí comprei a Bíblia e comprei mais uma outra partezinha que vai no chaveiro da casa e a senhora da loja colocou Guilherme e Franciele. Daí hoje a minha mãe dela foi hoje de manhã para lá. E daí levou, né, o presente. Ai, daí ela colocou ali, mandou pelo WhatsApp, né? Ai, tia Sandra, eu adorei, olha aqui, já tá ali. É a nossa primeira Bíblia do casal. Eu já Imagina. Então, tu falou em Bíblia, casou com aquilo que eu tô, né? Sim, Assim, essa hoje, experiência. né, também. É, Que e aí, bacana. veja, aí a gente É. tira, como nós tiramos do exemplo do João Possobon, nós tiramos para nós aqui, se nós que somos cristãos não fazemos, quem é que vai fazer? Exatamente, É. né? Eu disse, eu ganhei um presente, assim, Então, eu digo assim, meu uau, Deus do céu. E daí ela, Mocinha ainda. mocinha, e ela, com os pequenos, tranquila. Ai, E disse, querida. vou fazer a crisma, vó, também. E aí, Que toda a amor. missa, a mãe dela filma, me manda, né? Vó, olha a Ana na missa, não sei o quê. E foi a partir do momento do ano passado, das férias, que ela veio passar as férias comigo. Que coisa boa. Então, Essa Testemunho, né? conversa, É, testemunho beleza. bacana. É. Bonito, muito bonito. Bonito. Mas eu queria, irmã, que a senhora repetisse a programação de A novo. programação. Porque nós somos 20h46, a gente tem que encerrar uns 5 minutos antes das 21 por causa da Voz do Brasil. Mas vamos já também repetir a programação, vamos cantar um pouco. Isso. Então, vamos participar desta festa. Nós já vimos, assim, por várias coisas que o santuário é um presente muito grande para muitas pessoas. Com certeza, muitas pessoas que estão aqui talvez não tenham vínculo ao santuário, mas lembra da avó, da mãe, do pai e tudo. Então, olha, é uma chamada, Deus está lhe chamando, né? E vamos participar. A primeira atividade da programação é amanhã, às 20 horas, dia 21, né, feriado, lá no auditório do Centro Mariano, é do outro lado da rua do santuário, né, Avenida Dores, 880. Nós teremos um momento histórico-cultural, onde nós vamos revisitar a história do santuário e vamos render louvor a Deus com elementos da nossa cultura gaúcha, com música, bacana. dança, com poemas, Ai, que com lindo. No sábado, nós teremos toda uma atividade dos integrantes do movimento, quem quiser participar, no sábado de manhã, no sábado de tarde, no Centro Mariano, mas a sábado à noite. Todos estão convidados, muito, muito especialmente, eu convido o pessoal do bairro Dores. Todos são convidados, mas muito especialmente o pessoal do bairro Dores, né? Para a missa às 19h30 na Paróquia Nossa Senhora das Dores e a procissão luminosa eucarística. Nós vamos levar Jesus no Santíssimo Sacramento, Levar suas velhinhas. levar suas velhinhas, cada um Olha. leve suas velas, e nós vamos fazer o mesmo gesto que foi feito quando da inauguração do santuário. Então, nós vamos até o santuário, no santuário vamos ter adoração, vamos ter um momento muito bonito com o coral das irmãs, e esta noite... As mães, às 23 horas. Exatamente. E essa procissão, que horas para o pessoal se organizar? É, então? a missa às 19h30, Já- a partir das 20 Tá. horas, mais Mas ou já menos, vai a pra procissão missa, já né? vai Chega para às missa. 19 horas, vai com calma, com tranquilidade. Né? Exatamente. E aí... Feriado, né? É feriado. Essa noite, os portões do santuário estão abertos, a porta está aberta, o santuário vai ter uma vigília assim, que vai ter adoração, mas vão ter também momentos temáticos.
A Sandra aqui recordava que as mães, a Liga de Mães, às 11 horas... Então, às 11 horas vai ter um momento de uma encenação, Jesus, Isso. Maria, vai ser bem bonito. Isso. Com velas também. Isso, vai ter durante toda a noite. Quem quiser ficar a noite inteira, quem quiser vir algum momento da noite... Por isso que não tem desculpa, né? Em algum momento a gente Tem. tá A gente né? tem, exatamente. Essa vigília vai se encerrar com a alvorada festiva do domingo. Às 6 horas da manhã, nós vamos saudar a Mãe de Deus. Querer ser os primeiros da manhã a saudar a Mãe de Deus para o nosso... da nossa vigília. Depois, a partir das 8h30 da manhã, no ginásio poliesportivo do Clube Dores, nós vamos ter uma manhã de louvor e gratidão à querida Mãe de Deus pelo santuário. Às 14h30, temos a missa festiva. Se você não consegue participar de nada, pelo menos da missa, às 14h30, é missa campal, leve sua cadeirinha e a gente pode participar deste momento. Se você quer ficar o dia inteiro, tem um almoço também lá na paróquia, no salão paroquial. E tem lanches também. E tem né? lanches lá no Centro Mariano, pode passar o dia. E se quiser fazer um jejum, também pode, né? E se quiser levar de parte. casa também E se pode. quiser levar de casa também, os portões estão Então abertos. não tem desculpa, né? Bom, 20 horas e 50 minutos, temos aí uns minutinhos. Eu quero primeiro agradecer à irmã, a nossa querida irmã Rosequiel Fávero, ela que já esteve conosco outras vezes e que sempre fica renovado aqui o convite, que as portas aqui do Empreender com Sucesso estão sempre abertas, a gente está sempre disposto aqui, até porque essa é uma missão nossa do Empreender com Sucesso, porque a gente não empreende só no varejo, na prestação de serviços, mas nós temos também o empreendedorismo religioso e várias outras coisas importantes. E quando está acontecendo tudo isso, as pessoas estão empreendendo, estão aí gerando conteúdo, gerando informação, gerando renda, porque vai ter o almoço, né? Vai ter lanche, tem alguns mimos se você quer comprar, né? Então, enfim, tem muita coisa, é empreendedorismo. Então, quero agradecer, então, primeiro a irmã Rosequiel Fávero, também a irmã Eliane Cunha, essa nossa cantora maravilhosa, tocando esse violão lindo, que a gente vai fazer um áudio, um videozinho com ela tocando aí o hino, para que a gente vai compartilhar para vocês todos aí, vocês cantarem e guardarem em casa, no seu celular, na sua live, enfim, onde você quiser. E também quero agradecer muito a Sandra Spiazzi Antunes, ela que é também uma das dirigentes lá da Liga de Mães de Schenstadt, né? E por esse trabalho maravilhoso que todas elas fazem, né? Então, eu quero, assim, agradecer de coração a todos vocês e deixar que vocês que estão em casa, gente, participem, olhem um pouquinho para dentro de si, mas também olhem para fora, olhem as pessoas em volta. O que eu posso fazer enquanto ser humano, enquanto pessoa? Eu vou lá no Centro Mariano, quem sabe eu possa enxergar coisas que eu não enxergo, às vezes, no meu corre do dia a dia. Aproveite o feriado, faça algo diferente, né? Eu acho que esse é um momento diferente. E para a gente encerrar esse programa, a gente vai ouvir, então, né, a irmã cantando, nossa querida irmã Eliane Cunha, mas eu quero já, antes disso, dizer para vocês que esse programa ele vai ser reprisado amanhã na íntegra. E quero que cada um de vocês convide pelo menos uma pessoa para ouvir, porque vai ser no rádio. Então, pelo menos uma pessoa para ouvir o programa amanhã. E também que vocês compartilhem todas as nossas lives. Gente, só isso já faz uma grande diferença. Mas leve uma pessoa no santuário, convide uma pessoa para ouvir o nosso programa amanhã, porque muitas pessoas vão poder se mobilizar e ir lá para o santuário e fazer a diferença. Isso. Quem sabe eu convido para a gente peregrinar espiritualmente ao santuário. Claro! E renovar a nossa consagração. Isso, vamos Isso. fazer uma Isso. oração. Então, convido a todos os que estão nos escutando para agora nós fazermos uma peregrinação espiritual ao santuário. A gente pede
Que Deus nos abençoe pela intercessão de nossa querida mãe. A gente entrega para ela aquilo que a gente está vivendo, entrega para ela a nossa alegria, as nossas intenções, o nosso sofrimento. E vamos nos consagrar a ela, porque quem se consagra a Maria, se consagra a Jesus. Nós vamos cantar, então, a pequena consagração. E depois a gente tem um pequeno áudio que daria para estar colocando em algum momento do hino desse ano. Que a gente fez aquele que nós cantamos no início, era o hino dos 50 anos, e agora surgiu uma composição para esse ano. Mas vamos cantar a pequena consagração, nosso tempo já está adiantado, mas aí todos estão inclusos, né, nessa oração. Oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ai, gente, recebemos um presente hoje, né? Um verdadeiro presente. Eu espero que você, assim como eu, fique leve, fique feliz, né? E se prepare para esse momento tão especial que vai ser esse final de semana. Porque eu tenho certeza, por isso que eu falei que era sexta-feira, porque eu sempre digo para os meus ouvintes que na sexta-feira eu sempre faço um programa leve, para que as pessoas possam refletir algum tema especial. Isso. Então, nós vamos ter também na sexta-feira esse programa, para que vocês possam ter. Quem não ouviu, convide, você pergunta para o seu vizinho, para o seu amigo, para sua mãe. Mãe, você viu o programa Empreender com Sucesso? Não, então ele vai reprisar, mãe. Vamos ouvir no rádio juntos, vamos conhecer a história do santuário, vamos conhecer a história de João Luiz Possobon, vamos ouvir a música, né? Então, tudo isso, eu quero pedir para você fazer isso. E eu tenho certeza que você vai se sentir muito, muito bem. E quero agradecer às irmãs, a Sandra, a irmã Rosequiel Fávero, que, nossa, sempre, quando a gente chama também, ela está aqui conosco. Quando tivemos a pandemia, ela veio, porque a gente fez um chamado, né? A irmã Eliane Cunha, com essa voz maravilhosa, né? Conosco. E agradecer a cada um de vocês que esteve conosco no radinho, que esteve conosco nas lives e que ainda vai assistir esse programa. Então, obrigada a todos vocês, que todos tenhamos um abençoado feriado, um feriado maravilhoso e que possamos estar juntos neste final de semana maravilhoso. Eu vou fazer a minha parte, vou estar lá. Claro que não em todos os momentos, porque nós que somos do rádio, a gente trabalha, né? Mas a gente vai estar lá em algum momento. Vá também, tire um momento, porque é feriado, e vá lá no santuário. Uma boa noite a todos, e a gente vai estar de volta na segunda-feira, porque amanhã a gente vai reprisar este programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Imembuí 80